Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, agora que está entrando a primavera, a gente sabe que primavera e verão é a melhor época que existe para fazer decapitação, adubação, a troca dos vasos. Então é uma época muito importante para quem cultiva suculenta em casa e quer ter um sucesso, né? Essa é uma época muito importante. As suculentas estão saindo, muitas delas saindo da dormência. Outras nem chegaram a entrar na dormência, mas mesmo assim é uma época que a suculenta ela começa então novamente a absorver bem nutrientes, a se desenvolver mais. Lógico que muitas delas nem chegaram a entrar em dormência, continuaram crescendo, como a gente sabe que tem muitas espécies que gostam do inverno. Mas eu gostaria de falar 5 coisas que a gente pode ter bastante sucesso no caso de decapitação. Muitas pessoas têm medo de fazer decapitação. Então, a decapitação ela pode ser feita em qualquer época do ano. Se a suculenta tiver necessidade de realmente tiver podridão, tiver com fungo, tiver com alguma doença, então ela pode ser feita em qualquer época do ano para não se perder a suculenta. Mas a gente sabe que chegou o verão, chegou a primavera, chegou o verão, é época de quem gosta multiplicar suas plantinhas. E a decapitação é uma ótima fórmula de aumentar a quantidade das nossas suculentas. Então, eu tenho algumas suculentas que eu vou fazer a decapitação, apesar de que acabou de entrar a primavera. O correto seria eu fazer uma adubação, já que saímos da época, né, que ela parou de absorver tantos nutrientes, porque já não se faz tanta rega. E a suculenta ela precisa da rega para ela retirar o nutriente, para poder depois, então, o sol fazer o trabalho dele por meio da fotossíntese. Então, a gente não molha tanto a suculenta no inverno. Então, ela também não absorve tanto nutriente nessa época. Então, chegamos agora na primavera, já pode começar a adubar, né? Quem gosta daquelas suculentas bonitas. Tem pessoas que não fazem adubação, tá? Que acham que não é necessário, mas muitas fazem a troca de vaso. Então, também essa época é uma ótima época para fazer a troca do vaso. Fazer assim, a muda crescer ou quer que ela desenvolva mais. Então, essa é a época, tá? Primavera e verão, não se esqueça. Então, eu vou fazer decapitação de algumas. Depois eu vou mostrar para vocês outras que eu vou fazer decapitação, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu gostaria de dar essas 5 dicas que são infalíveis para quem gosta de fazer decapitação. Essa daqui eu fiz no inverno mesmo. Ela tinha estiolado, ela ficou atrás de uma outra suculenta, então ela estiolou. Aí eu achei muito feia ela compridona assim, eu peguei e decapitei ela, e ela está já com 2 brotações. Tem outras também que eu decapitei, mas eu acabei plantando antes de fazer o vídeo. Mas hoje, então, em especial... Então, a dica número 1 que eu posso estar dando para vocês é essa. Adube a suculenta antes de fazer a decapitação. Não é necessário, não é obrigatório. Mas quem gosta de fazer adubação, faça uma semana, né? Faça a adubação, espere uma semana e depois faça a decapitação. Então, o segundo ponto é não decapitar a suculenta se choveu pelo menos 3 dias. Então, tá 3 dias de chuva direto ali, a suculenta não recebeu sol, tá naquela umidade total, você não tem um abrigo, um lugar bem coberto para as suas suculentas. Então, não faça decapitação. Por quê? A suculenta ela já é cheia de água. Então, qual é a umidade em volta dela? Ela retém mais água ainda. Então, é uma época que a gente pode dizer assim que a suculenta ela acaba ficando, muitas delas, com a imunidade baixa. Só para vocês entenderem. A imunidade dela fica baixa, ela fica mais fragilizada. Então, ela pode pegar fungo mais facilmente, tem uma podridão. Então, para evitar que essa umidade estrague aí o processo, espere passar o período de chuva, tá? Não decapite se teve pelo menos 3 dias de chuva consecutiva, 3, 4 dias.
Isso é para quem não vende suculenta, quem não tem aquela cobertura que possa proteger bem a sua planta. A terceira dica que eu vou estar deixando para vocês sobre as folhas no caule da suculenta. Toda vez que fizer uma decapitação, deixar 2 a 3 folhas no caule da suculenta. Por quê? Porque a suculenta ela faz o processo da fotossíntese. E esse processo ele é feito através do sol nas folhas. É onde ali a planta vai estar recolhendo aquele material que foi absorvido da raiz, está ali no caule, passou para as folhas. O sol então vai fazer aquele processo, né, de retirar ali e fazer a nutrição da planta, reservar, fazer um depósito também para a planta, se ela já tiver com a quantidade necessária, vai fazer ali um depósito para a planta utilizar depois. E também vai fazer a troca dos gases, né? Então precisamos deixar ali umas 2 ou 3 folhas, para a planta poder então fazer esse processo da fotossíntese. Outra dica muito importante: deixe em lugares, as suas plantas decapitadas em lugares bem ensolarados, não, lugares com bastante claridade. A suculenta ela pode pegar sol? Pode. Ela pode pegar chuva, se já estiver cicatrizada? Pode. Não vai afetar em nada. Pelo menos aqui onde eu moro é lugar úmido, extremamente úmido. Mas quando ela pega chuva, as cabeças ou o tronco, elas pegam chuva, já cicatrizado, já ali o ferimento, já sarado, não acontece nada. Até ajuda no enraizamento e na nova brotação ali do caule, né? A cabeça, ela produz raiz mais rápido e o caule brota os seus novos bebês mais rápido. Então não precisa ter medo da chuva e do sol, somente do sol escaldante, aquele sol muito forte, sol pleno o dia todo, isso não. Isso aí, principalmente para as cabeças, isso aí vai fazer com que as folhas murchem. Então aí vai estragar também o seu processo, né? Você vai perder, não vai perder todas as folhas, mas vai perder algumas. Elas vão desidratar e vai ter uma perda de folha. Então se a suculenta é desse tamanho, vai desidratar de baixo e vai ficar uma cabecinha pequenininha para você plantar. Já fiz essa experiência, tá, pessoal? Que horror. Mas já fiz. Outra dica que eu vou deixar para vocês é onde deixar suas suculentas. Você cortou, fez a decapitação. Onde agora você vai guardar essas cabeças para que elas não apodreçam, para que elas não se estraguem, para que elas tenham um enraizamento mais rápido? Onde você vai deixar? Você pode colocar as cabeças com a parte onde vai enraizar dentro de um vasilhame escuro, para que imite então o substrato ali, como se as raízes estivessem no escuro da terra, para incentivar o enraizamento mais rápido. Você pode colocar em vaso claro. Vaso claro vai incentivar também o enraizamento da suculenta e ele vai procurar um lugar escuro. É como se ela estivesse no lugar claro querendo procurar um lugar escuro. Então vai fazer com que saia também bastante raiz. Aqui em casa dá muito certo o vaso claro, tá? Que são esses que a gente pode fazer de garrafa PET, é aqueles que a gente compra de bolo, aqueles potes que vem com biscoito. Então tá muito certo também. Uma dica ótima, eu tinha que ter guardado para vocês verem. Eu vou fazer agora a decapitação de algumas. Vou fazer todo o processo que eu vou falar aqui para vocês. E daqui a alguns dias eu vou estar mostrando para vocês cada um dos processos que eu estou falando aqui. Uma é do escuro, a outra é do claro, a outra é da água. Você decapitar e colocar as suculentas dentro da água ou simplesmente acima da água, presa em um plástico, né? Veda aqui a boca do pote com isofilme, né? Aqui dentro fica a água e a planta fica encaixada aqui, mas sem encostar na água. Tem como fazer assim,
aquele vaporzinho da água vai fazer com que a planta faça o enraizamento. Mas também tem uma dica que eu faço muito aqui, dá muito certo. Não sei se vai funcionar aí para vocês. Essa bandeja que vem os potinhos de suculenta pote 6 ou outras que vem aí pote 9, aquela bandeja transparente. Não fazer furo nela. Não fazer furo. Você coloca ali no fundinho um pouquinho de substrato, bem pouquinha coisa. Só suja o fundo. E molha aquele fundo com um pouco de água e deixa a suculenta ali. Ela vai enraizar, que ela vai formar o tamanho do pote. De tanta raiz que ela dá. Pelo menos aqui funciona bastante. Eu ia mostrar para vocês, mas acabei replantando e esqueci que eu ia fazer o vídeo. Outra coisa que vocês podem estar fazendo também é usar enraizador. Para quem trabalha com suculentas e está com pressa, é importante que se use um enraizador nas partes decapitadas da suculenta para adiantar o processo. Você pode estar cortando e passar o enraizador. É necessário fechar o ferimento da suculenta? Se você estiver em época chuvosa e quiser proteger, passa cola. Uns falam que prejudica, outros falam que não. Aqui nunca prejudicou. Canela, uns falam que prejudica, outros falam que não prejudica. Aqui nunca prejudicou. Água oxigenada, né? Também esteriliza, ajuda muito. O álcool isopropílico, muitos usam, muitos não usam, cada um tem um modo de falar. Mas quem vai escolher o modo de fazer melhor vai ser vocês metendo a mão na massa. Então vocês fazem o processo do jeito que vocês acharem que deve na casa de vocês e observam e fazem anotações de vocês. Outra coisa que eu gostaria de falar, a grade. Lembrei. Vocês podem estar colocando as suculentas em uma grade. Que tipo de grade? Pode ser uma peneira, pode ser aquela grade que a gente compra a metro. E a gente pode estar, então, fazendo então uma bancadinha, prendendo com essa telinha, e então enfiar as cabeças da suculenta nessa grade e deixar ela bem ventilada. Também funciona muito. Pode colocar as suculentas só encostadas do lado dos outros vasos. Também funciona muito. Então vocês vão pegar e vão testar na casa de vocês o que vai servir melhor. Mas aqui todos esses métodos que eu estou falando para vocês, eu já fiz e funciona muito. Já tive bastante resultado, tô tendo bastante resultado. O que eu não tenho realmente, pessoal, é espaço. O que me falta aqui é espaço. Que se eu tivesse um espaço, ia ser muito melhor a minha reprodução de suculentas. Então, para manter organizado, eu prefiro parar de fazer a reprodução. Tem essa para decapitar, dessa outra aqui. Eu tô pensando se eu faço a decapitação dessa. Essa suculenta, pessoal, vou mostrar para vocês aqui direito, que eu tô com um problema sério. Se vocês aí souberem que suculenta é essa daqui, puder me ajudar, eu vou agradecer muitíssimo a vocês, tá bom? Essa suculenta, qual o problema dela? Ela sempre fica assim. As folhas dela, elas não ficam grossas e arredondadas que nem as outras suculentas. Não ficam. Eu ia até pegar uma pequena para mostrar, acabei não pegando. Elas sempre são assim, essas folhas compridas. O que acontece com o tronco dela? O tronco dela cresce muito, fica fino, muito fino. Ele é fino, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ele fica super fino, tomba. Aí eu vou lá, faço a decapitação. Ela cresce, fica enorme assim, linda e maravilhosa, mas faz todo o processo novamente. Então, eu não sei qual é essa espécie aqui. Eu achei que era essa suculenta, que ela tem o nome... Então, eu achei que era uma espécie conhecida, né? Me falaram o nome dela, mas não é. Porque ela não fica desse jeito aqui.
E as pessoas que eu conheço que tem dela também reclamam do os mesmos acontecimentos na casa deles. De ela crescer e tombar. Mesmo fazendo então a decapitação dela, ela não engrossa o caule. Por isso que não é a suculenta que eu achei que fosse. Então, se vocês tiverem aí dela e souber o nome, passa para mim, por favor, que eu vou agradecer muitíssimo. Outra que eu vou fazer a decapitação é essa daqui, que ela tá aqui, ó, estiolada aqui embaixo. Essa daqui eu já fiz uma decapitação dela, fiz no inverno mesmo, coloquei aqui, é muda. E ela tá aqui escondidinha, ó, já tá enraizada. Que é dessa daqui, que eu vou terminar de fazer, ó. Todas elas estiolaram, então eu vou precisar fazer essa mudança, fazer esse corte. Tem essa orelha de elefante, né? Eu tô com a muda dela lá. Então, mas o tronco dela continua dando filhote, mas eu não acho que ela esteja saudável. Pelo menos, mesmo ela dando filhote, o caule dela, ele tá esquisito. Ele tá bem esquisito, ele tá rachando. Não dá aqui pra eu mostrar pra vocês. Ele tá rachando todo. Tá também com bastante cochonilha, não. Isso aqui não é cochonilha. Pulgão. Ela tá dando bastante pulgão só nessa parte desse caule que tá rachando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a decapitação dela de novo. Eu já fiz, uma segunda decapitação, só que dessa vez eu vou jogar a parte do tronco fora. Eu vou fazer a decapitação, apesar dela continuar dando brotos, eu já tirei um aqui, ela tá bem bonita. Apesar dela continuar dando brotos, eu não acho que ela esteja saudável. Porque eu não sei se vocês sabem, mas quando uma planta, tem planta que atrai, né? Atrai cochonilha, atrai pulgão, mas se uma planta estiver doente, ela é atrativo para esse tipo de praga. É como se elas viessem para terminar de fazer o fatality ali na coitada da suculenta. Então, eu tenho certeza que o tronco dela não está saudável, porque a gente limpa, tira, faz adubação, tudo, mas volta de novo os pulgões aqui para essa parte. Então, eu tenho certeza que esse caule aqui, eu não estou conseguindo identificar o que é que está dando de problema nele, mas com certeza alguma doença ele tem. Então, eu vou cortar esse caule, vou cortar a suculenta que está bonita em cima, vou replantar e vou ficar com as mudas, que é melhor do que ela estar com uma doença e eu contaminar as outras. Uma outra, eu acho que eu já tenho as 5 dicas, né, pessoal, que eu gostaria de dar, né? Adubação, deixar as folhas no caule da planta, cortar, deixar em claridade, lugar com bastante claridade e ventilação. Usar grades, né? Grades, vasos, lugares onde ela possa ficar sendo bem ventilada, para poder não haver uma podridão, uma perda dessa sua planta. O quarto ponto é evitar decapitar em dias quando fica um período muito grande de chuva, para realmente a planta ali não estar fragilizada, não estar com muita umidade e acaba fungando muito mais fácil. A planta, você está vendo que a planta está fragilizada, isso não é uma planta para você cuidar ela antes de decapitar. Mas se ela estiver assim doente e você for fazer o descarte dela, então decapita logo de uma vez e faça todo o processo, que aí vai te ajudar. Mas se a planta estiver fragilizada, vou dar um exemplo. A planta está sofrendo estresse, um estresse muito grande hídrico, está com folha secando, está com podridão. Se essa planta tiver com alguma fragilidade, com alguma doença, a probabilidade que tem é de a cabeça sobreviver e o restante morrer. Nem sempre isso acontece, mas é mais fácil de acontecer, tá bom? Você perde uma ou perde a outra. Então, olhar
Esses detalhes é muito importante para você conseguir ter uma decapitação de sucesso. Esqueci do ponto principal. Eu estava tentando me lembrar aqui. Ponto principal, pessoal. Lua. Nós temos 4 luas. E a única lua que é ruim para decapitação é a minguante. A lua minguante, pessoal, é uma época que a gente deve evitar ao máximo. Só se a suculenta estiver doente mesmo, não tem jeito ali, né? A gente vai pegar e vai fazer então a decapitação. Mas fora isso, faça sempre nas luas novas, crescente e início da cheia. Por que início da cheia? Porque as luas funcionam assim, né? Uma lua entra sempre alguns dias no início da outra. Então, a minguante, quando chegar na nova, os primeiros dias da nova continua sendo minguante. Os primeiros dias da crescente continua sendo nova. Os primeiros dias da cheia continua sendo crescente. Então, até o início da lua cheia, você pode e deve fazer decapitação. Por que que do meio da lua cheia em diante não é aconselhável? Porque a planta ela pode vir a perder muita seiva e com a perda da seiva, né, que está toda no auge da planta em cima, nas folhas, é como se a planta fosse sangrar até morrer. Com algumas acontece, com outras também não vão acontecer. Mas também você pode perder a cabeça ou perder o caule. Então opte por lua nova, lua crescente e início da cheia, tá bom? Então vamos lá? Vamos fazer uma decapitação? Eu tirei essa daqui do vaso, do jeito que ela tá aqui ela não vai engrossar mais. Não adianta, eu posso fazer o que for aqui, que essa suculenta não vai engrossar mais esse caldo. Então, o que eu posso fazer por ela é cortem as cabeças. Então, quem tem medo, né? Não precisa se preocupar, esterilizem aí o seu material. Escolha a parte que vocês acham que deve ficar na planta e a parte que deve sair. Então, faça a decapitação, lembrando sempre de deixar, lembrando sempre de deixar as folhas. Então, essa cabeça eu posso colocar apoiada no vaso e vai estar ventilando e então a gente pode deixar que daqui ela vai enraizar. Vou fazer alguns dos processos que eu falei com vocês. A cabeça eu posso deixar chuva e sol também, porque ela precisa absorver nutrientes. As folhas que tiverem, não servirem mais, pode fazer retirada ou deixa até a planta absorver os nutrientes e depois a folha vai cair por conta dela. Ó, plantas estioladas, pessoal. Plantas que estejam estioladas. Retire as folhas. Ó, essa aqui ela caiu. Ela estava muito bonita essa planta aqui. Só que infelizmente ela, além de estiolar, ainda caiu. Então essas folhas eu vou fazer berçário com ela. Não tem necessidade de eu deixar todas essas folhas. Vai ficar um tronco um pouco maior. Ó. Então, é isso. Eu posso deixar só o brotinho de cima, eu posso deixar essas outras folhas aqui. Porque ela não vai fechar mais. Ela só vai fechar daqui pra cima. Então, eu posso estar retirando essas folhas daqui também. Pessoal, passe canela, passe produto se vocês desejar. Se não desejar, não é necessário. Porque na natureza, pessoal, as plantas quebram, as plantas se recuperam. Então, você só vai passar produto se você quiser passar, tá? Você achar que é necessário, você passa. Senão, se você deixar assim, a própria seiva dela vai fazer a cicatrização. É igual um corte que a gente faz na pele. A gente espera um tempo, o sangue para de circular ali naquele machucado. Então, aqui é a mesma coisa.
A própria seiva da planta vai fazer o processo de cicatrização. Se vocês quiserem adiantar, vocês passam algum produto. Se não quiser, não tem necessidade. Todos os processos são bem fáceis. Eu vou decapitar todas. E depois vou mostrar aqui pra vocês as cabeças que rolaram. Porque senão o vídeo vai ficar muito, muito, muito grande. Então pode ser colocado assim, pessoal. Com água ou sem água. Tá? Vocês podem colocar assim nas bandejas, que elas enraizam bem rápido, vocês colocando elas assim. Tanto embalagem clara como escura. Se vocês quiserem, pode colocar um pouco de água no fundo e um pouquinho só de substrato, só sujando mesmo, que ela enraiza muito fácil aqui dentro. Ela faz um enraizamento redondo aqui, depois é só vocês plantarem. A grade tá lá fora, mas eu tô mostrando aqui pra vocês um exemplo de grade. Vocês podem estar encaixando ela assim, ó. Qualquer grade que vocês tiverem, vocês podem fazer uma somente para decapitação e deixar um espaço somente para colocar as cabeças encaixadas. Mesmo sabendo que ele não vai engrossar, eu decapitei porque o tronco estava muito longo e muito caído. Então eu decapitei e vou esperar enraizar. Também pode plantar direto, tá, pessoal? Quem gosta pode plantar direto. Muitos regam assim que terminam o plantio, já regam ali para deixar o substrato úmido. Outros esperam cicatrizar bastante para depois de uns 3 dias, 4 dias para poder molhar. Então a escolha é de vocês. Aqui o que dá certo é plantar e não molhar, tá? Porque a minha localidade aqui é muito úmida. Muitas pessoas gostam do processo da água, né? Que enraiza muito fácil. Então é isso. As 5 dicas de hoje. Façam. Depois coloquem aí nos comentários o que melhor dá certo aí na localidade de vocês. Tenho certeza que uma delas vocês vão se apaixonar. Tá? Eu gosto muito de colocar na água com um pouquinho de terra. Aqui, mesmo sendo úmido, se dá muito bem, enraiza muito fácil. A grade também. A grade aqui é fantástico também onde eu moro. Mas todas as técnicas eu já fiz e dá muito certo aqui pra mim. Gostaria de saber o que dá certo aí pra vocês também. Então é isso. Até a próxima.